Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Queria informar que eu tive longe do nosso bate-papo de final de tarde, esses tempos, esses 4 últimos meses, porque fui submetido a uma cirurgia cardíaca. Mas deu tudo certo e nós estamos de volta. E hoje, o último dia do ano, eu tirei esse horário, tardezinha, para mim conversar com você sobre um tema bem interessante. O tema que nós estamos falando, que eu quero falar para você hoje, é sobre um processo de beatificação. Um processo demorado, um processo às vezes até complicado, um processo que depende de muita paciência e um processo que eu queria muito acompanhar, mas a lentidão do processo, às vezes nós estamos indo para o céu mais rápido e o processo está mais lento. E nós estamos aqui daquela forma, assim, ansiosos, né? Ansiosos por uma resposta mais palpável da igreja, digo, do bispo. E esse ano nós tivemos 4 reuniões com o bispo, conversamos com ele. Eu queria dizer que o Dom Gilberto Pastana é um pastor por excelência, um cara muito bacana, um cara que atende a gente bem, super humilde, já veio aqui no nosso projeto e está nos atendendo carinhosamente. Toda vez que a gente vai lá, documento que a gente manda para ele, ele está sempre atendendo a gente, muito solícito, com o coração aberto e um sorriso festejador. Então, ao Dom Gilberto Pastana, os meus mais sinceros agradecimentos. Então, nós estamos trabalhando esse processo, né? Claro que a ansiedade vai além daquilo que a gente imagina, mas nós já começamos a até rezar pela igreja, para a igreja atender bem a história, os dossiês que nós estamos mandando das histórias do Bruno, e rezando pelo bispo, rezando até mesmo pela beatificação de Antônio Bruno aqui no Instituto. As nossas orações diárias tem esse contexto, né? A gente inicia nossas orações, nossos encontros, já rezando pela beatificação de Antônio Bruno. Essas orações, para chegar fora, para chegar aí no seu lar, eu preciso da autorização do bispo, que ainda não me deu. Nós estamos aguardando o bispo dizer, essa oração pode ser feita fora das 4 paredes da família. Hoje nossa família Instituto Antônio Bruno, família Antônio Bruno, está fazendo essas orações. E para completar esse ciclo de dossiês e de intervenção nossa, provocação nossa à igreja, nós estamos publicando, já está na editora, já está para ser diagramado, um 3º livro que fala de Antônio Bruno. E esse livro, que vai ser lançado no dia 28 de março do ano que vem, tem o título de Em Antônio Bruno, a maravilhosa arte de acolher. Acolhimento, braços que se abraçam. Eu estou falando desse acolhimento nessa obra, nesse livro, para fazer com que tanto o médico, o enfermeiro, o psicólogo, a família, as casas de apoio, aquelas pessoas que trabalham com vulnerável, saibam da importância de um bom acolhimento. Então esse livro vai mostrar para esses profissionais, para a família e para os meus leitores, a importância de um acolhimento padronizado. Então, em Antônio Bruno já nasceu um acolhimento padronizado que nós aplicamos aqui no Instituto há 14 anos e tem dado certo, tem dado muito certo. Então, esse acolhimento pormenorizado nós estamos colocando em livro. Vai sair esse livro e vai ser muito interessante. É claro que vai ter pessoas, ou vai ter algum momento em que a pessoa não vai concordar comigo, né? Porque ninguém vai cuidar como nós cuidamos. Eu acho assim um pouquinho, eu estou exagerando também. Claro que tem muita gente que faz até melhor do que nós. Mas para uma instituição, para um hospital, para um médico, para o enfermeiro lá na sua enfermaria, ele lê esse livro, ele vai achar em primeira instância que isso pode até ser uma fantasia. Mas
Para que ele saiba que não é fantasia, é realidade, ele tem que vir aqui conferir. Então, para fazer com o paciente ou pelo paciente o que nós fazemos, só lendo o livro, trabalhando o livro e se trabalhando e estudando o livro. Eu quero contar para você um fato que aconteceu semana passada aqui. Nós acolhemos um paciente lá da maternidade Marli Sarney. Estava com a esposa e o filhinho internado, fizeram a cirurgia, internado, aí precisou de sangue. Imagina que essa família, uma família aqui em São Luís, eles não tinham conhecido aqui em São Luís, e o rapaz, o esposo, muito apaixonado pela família, sofria por ver a esposa internada. Tanto que no dia que ela disse que o hospital ligou que ela ia internar, ele não dormiu aqui. Ele foi embora dormiu lá na recepção, não sei onde que ele dormiu. Eu sei que ele foi embora para a Marli Sarney. E chegou o dia dessa cirurgia, e ele, sem conhecer ninguém, eles quase que agoniado ali, o hospital pediu 2 bolsas de sangue, senão não tinha cirurgia. Olha que bacana. Aí ele chegou até nós e imediatamente nós liberamos as 2 bolsas de sangue para ele. Quer dizer, para mim e para o Instituto, super normal. Isso não tem nada de anormal e nem de extraordinário. Normal, o que a gente faz com todos os pacientes. Mas para o paciente, para a pessoa que foi acolhida e que recebeu essa doação, para ele foi algo extraordinário. Ficou muito encantado, ficou feliz, ficou muito agradecido. Então, é esse acolhimento que eu estou colocando nesse livro, aquela que nós chamamos de possibilidade de melhorar. Todo o nosso acolhimento, meu e seu, das pessoas no hospital, dos médicos, dos enfermeiros, há uma grande possibilidade de melhorar. Desde que a gente perceba que quem eu estou acolhendo poderia ser um parente muito próximo, poderia ser uma pessoa muito interessante a mim, muito embora seja ele quem for. Então, se eu olho, ou se nós tivermos esse olhar de ver aquela pessoa que eu acolho como possivelmente eu amanhã, eu vou ter a obrigação sentimental do meu coração de acolher melhor. Então, nós trabalhamos aqui os Bruninhos. Imagina você que cada paciente nosso recebe o nome de Bruninho. Bruno é meu filho, é o fundador do Instituto Antônio Brum, é o fundador do nosso projeto, que já passou pelo câncer, já está no céu, e eu não quero mais que o Bruninho sofra. Eu não quero mais que o Bruninho não seja operado porque não teve sangue. O Bruninho não pode ficar vomitando no quarto por falta de um remédio. O Bruninho não pode sentir uma dor por falta de dipirona. Não pode. O Bruninho não pode sofrer nada. É esse acolhimento que nós damos para os nossos pacientes, e é esse acolhimento que está cravado nesse livro. Um livro simples, bom de ler, uma linguagem minha, portanto, muito simples, né? E eu queria muito ter a honra e o prazer de saber que você folheou meu livro, né? Então, nós estamos trabalhando muito para mostrar que esse acolhimento, conforme o livro que vai sair, é um acolhimento padronizado, extraído do coração amoroso do iluminado Antônio Bruno. Por isso que o livro está lá como em Antônio Bruno, que está em Deus, a maravilhosa arte de acolher. Tudo que nós fazemos aqui em termos de acolhimento, não é porque nós estudamos, não é porque nós lemos, não é porque nós nos formamos nisso, não tem nada com pedagogia, tem com sentimento, com caridade, com religiosidade, aproximação com Deus. Esse é o nosso acolhimento, não pedagógico, ou não só pedagogo, mas também espirituoso. Muito mais espirituoso do que pedagógico, nosso acolhimento. Então, esse trabalho também que nós estamos levando para o público é para apresentar o futuro beato do Maranhão.
do Brasil, o futuro beato do Brasil, Antônio Bruno Pessoa Souza, em quem nasceu um acolhimento padronizado. E egoisticamente, quero dizer para você que esse acolhimento padronizado, segundo Antônio Bruno, eu acredito que só o Instituto Antônio Bruno tem. Eu acredito. Eu conheço algumas instituições boas, excelentes. Eu tenho um prazer de conhecer. Mas eu tenho a honra de dizer que o nosso acolhimento é padronizado porque ele nasceu em um coração amoroso, porque esse acolhimento, ele nasceu em um coração que ama a Deus. Nós devemos a Deus tudo que nós fazemos aqui. Toda a nossa obra, que chega a ser até, em certa forma, imponente, grande, acima da nossa possibilidade, a nossa obra acima da nossa possibilidade. Por que essa obra é acima das nossas possibilidades? Porque ela é extraordinária, porque ela é de Deus. O projeto Instituto Antônio Bruno não tem nada humano, é de Deus. Ora, se não tem nada humano, ele é de Deus, logicamente, o fundador não pode ser, senão, uma pessoa de Deus. É claro, se ele não fosse de Deus, ele não teria fundado um projeto de Deus. É evidente. Então, nós estamos trabalhando para o ano que vem. Eu queria que você rezasse pelo bispo, eu queria que você falasse com o bispo, comentasse com o bispo sobre o Instituto Antônio Bruno, sobre o Antônio Bruno, para ver se ele, com mais gente falando sobre o assunto, se ele se anima em apressar um pouquinho esse processo de beatificação, abrir o processo de beatificação. Eu quero lhe pedir, você que conhece o bispo, fale com ele, dê uma forcinha lá para o Instituto Antônio Bruno, para ver se o Maranhão de fato sai na frente. Imagina, o Maranhão vai sair na frente. O Maranhão tem um beato, o Maranhão tem um postulante ao processo de beatificação. Se o Brasil souber disso, se o mundo souber disso, quem cresce, a grandeza maior nem é para o Antônio Bruno, nem é para o Maranhão. Talvez o Antônio Bruno, tão simples que ele é, ele nem queria isso. Mas eu não sou Antônio Bruno, sou um pouquinho inferior. Eu gostaria muito de vê-lo beatificado. E se você me ajudar nas orações, a publicar esses acontecimentos, com certeza vai chegar no bispo e o bispo vai se animar em abrir esse processo. Então, depois de amanhã, nós vamos voltar a esse assunto. Eu queria muito que você olhasse os outros vídeos nesse canal, divulgasse o canal, comentasse um pouquinho, comente o que você achou desse vídeo de hoje, comente os vídeos anteriores e me ajude a publicar os meus vídeos, porque eu não tenho ajuda, eu não sei nem falar, eu não tenho um estúdio, eu estou aqui simplesmente com um celular na minha frente e falando aquilo que arde mais puro no meu coração para você. Estou falando para você aquilo que arde mais puro no meu coração. Eu queria lhe pedir, lhe agradecer carinhosamente tudo que você tem feito por nós durante toda a história do Instituto Antônio Bruno. Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Junte a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Um abraço e Deus te abençoe.